E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, para muita gente, é um verdadeiro quebra-cabeça: o concurso de pessoas no direito penal. É isso aí. A gente vai desvendar esse mistério e entender quem é quem nessa história, quem é autor, coautor, partícipe. E olha, antes da gente começar, um recado rapidinho, mas super importante, Hum. especialmente para quem está se preparando para concursos na área jurídica. É isso mesmo. As inscrições para o Projeto Insano, a mentoria para concursos públicos do Emerson Fonseca, estão abertas. Uma baita oportunidade para quem quer dominar o direito penal de uma vez por todas e garantir a aprovação. Exatamente. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, vocês já se perguntaram qual a diferença, na prática, entre ser autor e partícipe de um crime? Essa é uma dúvida bem comum. E a punição também, né? Será que é a mesma para todo mundo? Mesmo que cada um tenha participado de um jeito. Boa pergunta. E a resposta, como quase tudo no direito, não é tão simples assim. É por isso que a gente está aqui hoje, para desvendar esse enigma. Então vamos passar pelo básico. O que significa esse tal concurso de pessoas? Pensa assim, um grupo de amigos decide, sei lá, assaltar uma loja, um planeja tudo, outro dirige o carro, os dois entram para render os funcionários e pegar o dinheiro. Um filme de ação. Isso. No direito penal, a gente chama isso de concurso de pessoas, ou seja, várias pessoas participando de um mesmo crime. E para isso acontecer, a gente precisa analisar 4 elementos. 4. Me explica isso melhor. Claro. Primeiro, tem que ter mais de uma pessoa envolvida, né? Que nem no nosso exemplo dos amigos. Segundo, as ações de cada um, por menores que sejam, precisam contribuir para o resultado final. Então cada um dos amigos, com seu papelzinho, ajudou o roubo a acontecer. Exatamente. Terceiro ponto. Todos precisam saber que estão agindo juntos para cometer o crime. No caso dos amigos, eles sabiam que estavam unidos para roubar a loja. Tipo, eles tinham um objetivo em comum. Isso. E último ponto. Todos respondem pelo mesmo crime. Mas, importante, a punição pode ser diferente para cada um. Ah, entendi. Então, no caso do roubo, todos os amigos respondem por roubo, mas a pena pode variar, dependendo de quem planejou, quem executou. Perfeito. E aqui entra um detalhe importante. O Código Penal brasileiro adota a chamada teoria monista. Teoria monista. Basicamente significa que todos respondem pelo mesmo crime, mas a punição é individual, de acordo com a culpa de cada um. Faz sentido. Assim, o juiz pode analisar a participação de cada um e dar a pena justa. É isso aí. E é nesse ponto que a gente começa a separar as figuras do concurso de pessoas. Autoria e coautoria. E qual a diferença entre autor e coautor? Para entender isso, a gente precisa saber quem manda no crime, quem tem o controle da situação. E para isso a gente usa a teoria do domínio do fato. Nunca ouvi falar. Explica. É simples. A teoria do domínio do fato tenta identificar quem decide como o crime vai acontecer, quem define tudo. Essa pessoa é a autora do crime. Então, no caso do roubo, o amigo que planejou tudo seria o autor. Isso. Ele foi cérebro da operação, mesmo que outros tenham ajudado na hora de executar. Mas, importante, existem vários tipos de autoria. Sério? Quais são? A gente tem a autoria imediata, que é quando a pessoa faz a ação criminosa diretamente. Imagina um amigo que, durante o roubo, rende os funcionários com uma arma. Ele é autor imediato. Entendi. Ele tá na linha de frente, digamos assim. Exatamente. Tem também a autoria imediata, que é quando alguém usa outra pessoa para cometer o crime. Por exemplo, alguém que obriga o menor a roubar um carro, ameaçando a família dele. Quem obriga é o autor imediato. Que pesado. E a coautoria, como ela entra nessa história? A coautoria é quando duas ou mais pessoas agem juntas para praticar o crime. Imagina, por exemplo, dois amigos que juntos rendem os funcionários e roubam dinheiro da loja. Eles são coautores. Então, voltando ao nosso exemplo, os dois amigos que entraram na loja para executar o roubo seriam coautores, certo? Perfeito, eles agiram em conjunto, os dois, com o controle da situação. E o amigo que ficou esperando no carro? Ele é o quê? Ele seria o que a gente chama de partícipe. E qual o papel do partícipe no concurso de pessoas? Ele ajuda no crime, mas não participa da ação principal. No roubo, o amigo que dirige o carro está colaborando, mas não está rendendo os funcionários nem roubando dinheiro. Entendi? Ele é tipo o apoio. Mas se ele não participa da ação principal, ele é punido. Sim. Ele responde pelo mesmo crime, mas a pena dele é menor, já que a participação foi menor. Ah, tá. E como a gente define o tipo de participação? A participação pode ser moral ou material. Me explica a diferença. A participação moral é quando alguém incentiva ou convence outra pessoa a cometer o crime. Tipo, o amigo que convence o outro a roubar um carro dizendo que ele precisa de dinheiro e que ninguém vai saber. Ele meio que manipulou o amigo, né? Exato. Ele não dá nenhum recurso material, mas influencia na decisão. Já a participação material é quando alguém fornece algo para o crime acontecer.
tipo emprestar o carro pro roubo. Então, no caso do roubo, o amigo que dirige o carro está tendo uma participação material, né? Isso. Ele está fornecendo o carro que é essencial para a fuga. E para definir a punição do partícipe, a gente usa a teoria da acessoridade limitada. Mais uma teoria. Calma, essa é mais fácil. Basicamente, para punir o partícipe, a ação do autor precisa ser considerada crime pela lei. Se o que o autor fez não for crime, o partícipe também não é punido. Tipo, se o autor está agindo em legítima defesa. Exatamente. Nesse caso, o que ele fez não é crime, então não tem como punir quem ajudou. Nossa, quanta informação. Tô começando a entender melhor esse labirinto do direito penal. Mas me diz uma coisa. Como a gente sabe qual pena cada um vai receber? Tem alguma fórmula mágica? Que pena, não tem fórmula mágica. Definir a pena em casos de concurso de pessoas é um dos maiores desafios do direito. É mesmo? A gente precisa analisar cada caso, a participação de cada um, as intenções, as circunstâncias. É como montar um quebra-cabeça. Verdade. É preciso juntar todas as peças para ter a visão completa do crime. E para continuar desvendando esse quebra-cabeça, a gente volta no próximo bloco. Isso aí. A gente vai falar de uns casos especiais que são de deixar qualquer um de cabelo em pé. Não saiam daí. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho no concurso de pessoas. Preparem-se que agora a gente vai se aventurar por uns casos especiais. Isso aí. Adoro quando a coisa começa a complicar, sabe? Fica mais interessante. E por falar em complicar, que tal a gente começar com a tal da cooperação dolosamente distinta? O nome já é meio assustador, né? O nome assusta um pouco, mas o conceito é bem interessante. Pensa na seguinte situação. 2 amigos combinam de roubar um carro. Um deles entra para dirigir, o outro vai arrombar a porta. Só que sem o primeiro saber, o segundo tá armado. E durante o roubo, ele acaba atirando e matando o dono do carro. Nossa, a coisa ficou séria. E o amigo que só ia roubar o carro, ele responde por homicídio também? É aí que entra a cooperação dolosamente distinta. O amigo que só queria roubar o carro responde só pelo roubo, que era o crime que ele tinha em mente. Mas por quê? Ele não estava lá na hora. Sim, mas ele não sabia que o amigo estava armado e não concordou com o homicídio. Então não tem culpa nenhuma. Não é bem assim. Ele responde pelo roubo, mas a pena pode ser aumentada, porque, no caso, o resultado mais grave, o homicídio, era previsível. Ah, entendi. Ele não queria matar, mas devia ter imaginado que a situação podia sair do controle. Exatamente. É uma forma de a justiça ser mais justa, levando em conta o que cada um queria fazer no crime. Faz sentido. E que outros casos especiais a gente pode encontrar? Tem as circunstâncias incomunicáveis. Circunstâncias incomunicáveis, mais um nome complicado, né? Parece difícil, mas é mais simples do que parece. Pense em características de uma pessoa que influenciam na pena do crime. Por exemplo, um policial que comete um crime usando a farda. Entendi. Tipo, se um policial usa a arma da polícia pra roubar alguém, isso piora o crime pra ele, mas não pro parceiro? Se o parceiro não for ser policial também? Perfeito. É isso que a gente chama de circunstâncias incomunicáveis. São coisas específicas de um dos envolvidos que não se aplicam aos outros. No seu exemplo, ser policial e usar a arma da polícia aumentam a pena do policial, mas não do parceiro dele? Legal. Mas e se essa característica for essential pro crime? Aí ela se aplica aos outros. Boa pergunta. Se for algo fundamental para o crime acontecer, aí sim ela se aplica aos outros. Por exemplo, o crime de peculato, que só um funcionário público pode cometer. Então, se um funcionário público chama um amigo para desviar dinheiro público, os dois respondem por peculato, mesmo só um sendo funcionário público. Exatamente. Ser funcionário público é essencial para o peculato. Sem isso, seria outro crime. E como o amigo sabia que o comparsa era funcionário público e que eles estavam desviando dinheiro público, ele também responde por peculato. Interessante. E as qualificadoras, como funcionam no concurso de pessoas? Elas também se comunicam. Essa é uma pergunta que causa muita discussão no direito. Depende muito de cada caso. Como assim? Digamos que 2 amigos combinam de matar alguém por um motivo fútil, tipo uma briga de trânsito. Um atira, o outro ajuda na fuga. Nesse caso, a qualificadora do motivo fútil se aplica aos dois, porque os dois sabiam o motivo do crime. Então, mesmo que um não tenha atirado, ele responde por homicídio qualificado. Sim, ele concordou com o motivo e ajudou no crime. Mas se a qualificadora for algo pessoal, aí não se aplica aos outros. Entendi. E se, durante o crime, um dos envolvidos faz algo que não estava combinado, como a lei vê isso? Aí a gente precisa analisar se o resultado era previsível ou não. Se fosse, todos podem ser responsabilizados, mesmo que não tenham concordado com aquela ação específica. Me dá um exemplo. Imagina que 2 amigos combinam de invadir uma casa para roubar. Só que quando chegam lá,
dão de cara com os moradores. E um deles, de repente, agride um morador, causando um ferimento grave. Nesse caso, o amigo que não agrediu também pode ser responsabilizado pelo ferimento. Pode sim. Mesmo que ele não tenha participado da agressão, a violência era previsível numa invasão de domicílio, um risco que se corre. Entendi. É, E tipo, se você entra num jogo perigoso, tem que estar pronto para as consequências. exatamente. E essa análise da previsibilidade tem que ser feita com cuidado, analisando cada detalhe do caso. Certo. Agora, me fala uma coisa. Se um dos envolvidos for menor de idade, ele responde pelo crime. No Brasil, menores de 18 anos não respondem criminalmente como adultos. Eles são sujeitos a medidas socioeducativas, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se o menor participou do crime, ele não tem punição. Tem sim. O Estatuto prevê várias medidas, como advertência, obrigação de reparar o dano, serviços para a comunidade, liberdade assistida e até internação. Então, mesmo não respondendo criminalmente, ele vai ter consequências. Isso. A ideia é que ele entenda a gravidade do que fez e possa voltar para a sociedade. E importante, a participação do menor não isenta os adultos. Ou seja, se um adulto leva um menor a cometer um crime, ele é punido mais severamente. Com certeza. Se aproveitar de um menor para cometer crimes é algo muito sério e tem que ser punido com rigor. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no concurso de pessoas. No próximo bloco, a gente vai discutir a importância de entender o concurso de pessoas, tanto para o pessoal do direito quanto para qualquer pessoa. Então fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho. Voltamos, pessoal. Para finalizar nosso mergulho no concurso de pessoas, vamos falar na importância de entender esse tema, não só para quem trabalha com direito, mas para todo mundo. É isso aí. Saber sobre concurso de pessoas é importante em várias situações, dentro e fora dos tribunais. Começando pelos profissionais do direito, né? Advogados, juízes, promotores. Imagino que eles precisam dominar esse tema, né? Com certeza. Para um advogado, entender as nuances do concurso de pessoas faz toda a diferença na hora de defender o cliente. Ele pode conseguir a absolvição, a redução da pena ou até mesmo a classificação correta do crime. Me imagino o perigo de um advogado que não sabe nada de concurso de pessoas. Até acabar prejudicando o cliente, acusando ele de um crime mais grave do que ele realmente cometeu. Exato. E o mesmo vale para juízes e promotores. Eles precisam saber tudo sobre concurso de pessoas para aplicar a lei de forma justa. Ou seja, para garantir que cada pessoa seja punida de acordo com o que fez. Isso aí. Cada caso é um caso e o concurso de pessoas exige uma análise muito cuidadosa. É como se fosse um jogo de estratégia, né? É tipo isso. E para quem não trabalha com direito, qual a importância de entender esse tema? Acho que o mais importante é a conscientização. Entender o concurso de pessoas nos ajuda a ter mais noção das consequências dos nossos atos e das influências que a gente recebe. Afinal, ninguém quer ser preso por um crime que não cometeu, né? Ou, pior ainda, ser influenciado a participar de um. É verdade, tem até aquele ditado. Diga-me com quem andas e te direi quem és. As amizades que a gente escolhe podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. E o concurso de pessoas mostra que essa influência pode ter consequências legais. Imagina um grupo de amigos que, sei lá, decide pichar um muro. Mesmo que só um deles faça a pichação, todos podem ser responsabilizados se ficar provado que eles combinaram tudo. Então, mesmo que você não tenha feito nada diretamente, só de ter incentivado ou ajudado, você já pode ser punido. É por isso que é importante se conscientizar. Entender o concurso de pessoas nos ajuda a ser mais responsáveis pelos nossos atos e a escolher melhor as nossas companhias. Falando em desafios, quais são os maiores desafios que o concurso de pessoas apresenta para o direito penal? Um dos maiores é definir a pena de forma justa. Garantir que cada pessoa seja punida de acordo com o que fez, sabe? Parece complicado mesmo. A gente precisa levar em conta o nível de participação de cada um, as intenções, as circunstâncias do caso. Não é fácil. E como o direito lida com isso? Com muito cuidado e atenção aos detalhes. Cada caso é único e precisa ser analisado com profundidade. E quando um dos envolvidos faz algo que não estava combinado, tipo no exemplo do roubo que acabou em agressão, como definir a responsabilidade de cada um? Nesses casos, a gente precisa analisar se o resultado era previsível ou não e também o nível de culpa de cada um. Ou seja, mais uma vez, a gente precisa analisar tudo com muito cuidado. Exato. E é por isso que estudar o concurso de pessoas é tão importante. Ele nos faz pensar sobre a natureza humana, sobre como as pessoas se relacionam e sobre os limites da lei. Para finalizar, então uma pergunta para a nossa audiência. Boa ideia! Deixa a seguinte pergunta. Se você se visse numa situação de concurso de pessoas, o que você faria? Se deixaria levar pela pressão do grupo? Ou teria coragem de se posicionar contra o crime, mesmo que isso significasse perder amigos? Essa é a pergunta para a gente pensar bastante, né? Quais são nossos valores, quais são nossos limites e a importância de fazer escolhas certas. No final das contas, cada um é responsável pelos seus atos. É isso aí. E lembre-se,
Conhecimento é poder. Entender o concurso de pessoas pode te ajudar a defender seus direitos, entender as consequências dos seus atos e buscar justiça. Concordo plenamente. E com essa mensagem importante, a gente encerra nosso mergulho no concurso de pessoas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. A gente se vê na próxima, pessoal.